Olá, Universo Condominial, tudo bem com vocês? Começando mais um Jornal Condominial. O que acontece aqui ajuda você aí, amigão síndico, amiga síndica, a ter tranquilidade em todos os condomínios, falar tudo que rolou na semana no Universo Condominial. Já convido vocês a se inscrever no canal, curtir, deixa um comentário, porque o YouTube vai entender que as pessoas querem saber mais do assunto do Universo Condominial. 1/3 da população mora em condomínio, logo você vai morar em condomínio também, então é importante você estar bem informado, né? E na edição de hoje, recebendo essas pessoas maravilhosas aqui, doutora Priscila. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Tiago? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigado por fazer com que eu possa dividir a mesa aqui com o Albert, da Elite, né? E vamos tratar dos assuntos polêmicos aí da semana. Eita, vamos lá então, né? E recebendo meu amigo Albert, da Elite Admissão de Condomínios. Tudo bem, Albert? Tudo bem, Tiago. Obrigado pelo convite. Obrigado, Priscila. E vamos lá, vamos para a polêmica. Então vamos lá. Ô, Silas, bota a primeira matéria aí, a primeira manchete do dia. Essa aqui é interessante. Invasão. Grupo invade prédio com controle remoto. Então vamos comentar sobre isso aí, hein? Mais uma invasão, hein, doutora? Mais uma invasão. A gente tratou nas semanas passadas sobre uma invasão de garagem, né? Garagem ficou aberta por um tempo, sem vigilância ali do porteiro, e acabou que os meliantes entraram. Nesse caso aí, Tiago, foi clonado ou furtado o controle remoto. Então, olha a segurança, já existem dispositivos anti-clonagem. Então, os condomínios precisam se preparar para essa nova realidade. Nesse caso específico também, os meliantes, eles eram pessoas de classe média alta. Então, não que tenha que ter preconceito de vestimenta, mas eles aproveitavam tudo isso aí para entrar, para ter acesso mais facilitado nas residências. Era uma quadrilha que atuava lá em São Paulo, né? A gangue dos boys. Pronto. Em um dos condomínios, eles não tiveram êxito e fizeram... O carro que eles utilizaram nessa reportagem foi o carro da fuga do outro condomínio em que eles conseguiram furtar. E nesse condomínio em que saiu a reportagem, eles não conseguiram furtar porque uma moradora desconfiou ali, que eram pessoas de fora, mesmo com acesso, e chamou a polícia. Acabou que ele se evadiu-se, né, antes de levar qualquer tipo de bens. Mas ficou registrado aí, e a importância desse registro também, né, do síndico, o quanto que o síndico tem que ter cuidado, mesmo que não tenha existido ali nenhum extravio de nenhum tipo de bem. E também, a gente tem que falar também aqui, eu acredito que o Albert vai conseguir me auxiliar nisso, sobre a necessidade de troca, né? Qual é o período em que as credenciais devem ser trocadas para que a gente evite isso aí? De quanto em quanto período essas credenciais precisam ser trocadas, os cadastros precisam ser atualizados, até porque esses cadastros a gente não utiliza só para entrada, a gente utiliza depois para encontrar ali o morador, né? Uma eventual ação de cobrança, numa multa. Exato. O quanto que é importante ter esse cadastro atualizado. Então, uma notícia que a gente traz aqui leva a gente em várias vertentes do mundo condominial. Hoje a gente vê que a grande falha em questão de portaria, condomínio, síndico e contratação de terceirizada, aonde estão os porteiros, né? Então, a gente vê a necessidade de um processo. Eu costumo trabalhar com processo. A questão do portão, ele é um ponto que foi falho. De vários aspectos dentro do condomínio. Exatamente. Eu acredito que o controle, ele foi um facilitador, né? A pessoa perdeu, achou, foi um facilitador, mas o processo, o síndico, a terceirizada, vamos dizer, se não for terceirizada, né? É um treinamento próprio pelo próprio condomínio, existiu, porque a gente pode botar a culpa num controle, mas existiu e assim passa muito processo para isso pessoas, evitar, né? Exatamente. Igual a doutora falou do segundo caso que não obteve êxito, porque as pessoas acharam, pô, essas pessoas são estranhas também. O morador tem que entender que ele faz parte do processo de segurança também, né? Exatamente. Então o síndico, no meu ponto de vista, ele tem que bater o tempo todo em... A gente acha que porteiro de condomínio, ele não tem que estar passando periodicamente por treinamentos, né? E a maioria, hoje em dia, não faz.
Mas eu também passo, acho que muito pelos moradores. Eu vou repetir porque o morador é um cara chato, né? Porque assim, o porteiro quer pedir a entrada, às vezes barra um carro que não está cadastrado. Também. E aí vem tudo para cima do porteiro. Eu acho que está na hora do morador, que você assiste que mora em condomínio aí, Isso é verdade. ter a consciência. Você tem que fazer a sua parte também. Você existe parte da segurança, né? Exatamente, ele faz parte, às vezes, para ter a melhor segurança do mundo e deixar o portão aberto e adiantar alguma coisa. Se barra um familiar, Ixi, aí porque é não problema. apresentou um documento. Uma confusão. O controle aqui é um mero facilitador, como Exato. o Albert colocou. Porque a gente tem notícias de outros condomínios que entrou por falha ali da garagem. Tem uma das notícias que a gente vai tratar que são 40 minutos de ausência do zelador, do porteiro ali no caso. Então, o controle é só o detalhe. Né? Existem outras formas dos meliantes entrarem ali e todo o universo condominial ali, toda aquela comunidade condominial precisa estar atenta nessas questões de segurança e os treinamentos que precisam ser frequentes também. Também está na hora dos condomínios, no geral, entender que a tecnologia ela tá aí para ajudar, né? Porque assim, cara, é muito ultrapassada a questão do controle, né? A gente temos hoje, uma coisa que eu acho bacana no que eu moro, Isso, né? que tem já de veículo facial e tem também aquele de antena que lê não tem mais o controle, você lê o aplicativo, né? A Então, tecnologia assim, tá excelente. ajuda muito, né, cara? Sim, é igual eu tava, antes do programa começar, eu tava comentando aqui sobre um condomínio de um porte de alto padrão para mim. Só que quando eu cheguei na frente do condomínio, na Ceilândia, é um total descaso. E quando eu fui perceber o que o síndico estava querendo, ele estava querendo economia, já pagando uma contabilidade barata. Cheguei na portaria para ele me apresentar para o síndico, né? Ele automaticamente não tinha nenhum papel para anotar meu nome, não tinha nenhum computador na portaria para tirar uma foto minha. Simplesmente ele falou, ó, saiu, né, voltou e falou, ó, tá em tal lugar. Eu entrei sozinho pelo condomínio, não vi nenhuma câmera. Cheguei até o síndico, sentei para conversar com ele, ele só estava preocupado em preço, né? Esse é o grande problema. Não estava preocupado com valor, né? Ele amou o serviço, né? De portaria, que é integrado com a contabilidade, a mídia de elevador. Enfim, a gente tem uma gama de serviços ali de parceiros, né? E dentro da contabilidade, que facilita a vida do condomínio diariamente. E ele só estava preocupado em preço. Né? Então, muitas das vezes eu não consigo. E você estava comentando sobre a questão do recadastramento, né? E até prejudica a situação do dia a dia, porque, por exemplo, perdeu o controle, o que é o correto? Todo mundo recadastrar. Ou a tag, perdeu a tag, todo mundo recadastrar, né? Então, assim, a tecnologia também é fácil até nos processos diários do condomínio, né? Porque, por exemplo, se for facial, até é mais fácil você encontrar ali que era facial, eliminar ela ou você incluir ela. Então fica mais fácil até a operação diária do condomínio, né? Então, amigão síndico, minha síndica, tecnologia tá aí para te ajudar, abraça ela. É o investimento que você faz na segurança, né, Albert? Acho que uma segurança maior é a tag, né? A tag. Então, quando a pessoa ela tá saindo ali, existe uma regrinha que, se você está saindo, um novo morador está entrando na mudança, eu costumo falar que é importante você apresentar. Tá fazendo a mudança, opa, seu contrato aqui de locação, de proprietário, se você está entrando, o outro está saindo automaticamente. E muitas convenções, elas trazem a obrigatoriedade de que, para receber a mudança, tem que apresentar o contrato. Mas muitos condomínios deixam de observar essa regra. E ela é importante tanto para a segurança como pelo que eu falei aqui das outras coisas. Às vezes você vai precisar localizar aquele morador em uma outra situação, até para não ter uma ação de cobrança indevida para quem não deveria, né, tá sendo cobrado. Mas são as regras condominiais, eu acredito assim, né, pelo tempo que eu estou dentro de condomínio. Se elas fossem obedecidas, se elas fossem conhecidas, o mundo, o universo condominial, ele seria menos problemático. O problema está na falta de conhecimento mesmo de quem guarnece ali esses condomínios. Tecnologia tem. Tá aí, né? Tá aí, mas o condômino, o síndico, ele quer pagar o preço, porque ter várias formas de entrar, de sair, de registrar. Hoje a pessoa entra com o carro, com a tag, já automaticamente é vinculada ao nome da pessoa, se é o marido, esposa, enfim, filho, fica tudo registrado dentro do sistema. Já tem, já. Então não fica vinculado a um controle. Tem condomínio que não vincula controle de jeito nenhum por conta disso. Porque só entra tem caso, eu já tive plano de visitar condomínios que tem, por exemplo, a vaga de segurança. O que é a vaga de segurança? Agora falou, o cara às vezes aborda a pessoa e entra com ela no carro. Então a pessoa para naquela vaga. Bacana.
que a pessoa já sabe que automaticamente tem uma coisa estranha ali. E principalmente, pessoal, você que mora em condomínio, fica atento. É uma pessoa diferente, é uma pessoa estranha. Eu falo que nos condomínios estava com a situação que lá é uma rampa e aí tinha um muro. E tinha um cara bem aqui, ó. Cara, passou uns 10 carros, velho. E ninguém falou com o cara. E aí o cara fez, nós tava um momento tranquilo, ele foi lá, subiu, arrancou, botou o controle do manual, abriu, pegou uma bicicleta e foi embora. E eu falei, gente, tantas pessoas passaram ali, primeiro do cara, você faz o que aqui? Tu mora no prédio? E o cara já assustava, já ia embora. Então assim, a gente tem que entender que o nosso comportamento, ele favorece ou desfavorece a segurança. Que é aquele caso que a gente falou dos 18 minutos da bicicleta aqui de Águas Claras, que o humilhante passou, né? Passaram 18 minutos sem serem percebidos ou não quiseram perceber, né? Que é diferente. Então, assim, é como a gente falou aqui desde o início. Os moradores, os condôminos, eles fazem parte, são peça-chave na segurança. E também um detalhe que tem nessa reportagem como dica é a entrada de carona, né? Que você precisa entrar um carro, fechou ali e entra o outro. Porque existe também muito no condomínio quem pega a carona para entrar de uma vez. Né? Quando eu vou entrar no meu condomínio e tá vindo o carro atrás, se eu não conheço, porque são 24 casas, né? Eu não conheço, a maioria eu conheço ali, quase todos no meu condomínio. Eu freio bem perto do trilho do portão e deixo fechar. Mas o procedimento correto é esse, né? Ele liga pro morador, tem um interfone lá fora, toca no celular do proprietário, ele que entra em contato, né? Não sei se a pessoa está, de fato... Não, acho que não é que duvido, não. É o procedimento padrão correto ser seguido, né? Isso acontece muito no condomínio. O cara sai e deixa o portão aberto, às vezes o portão trava. Às vezes não fecha. O certo é você sair, esperar ele, pelo menos iniciar o fechamento. Você vai entender que ele vai seguir o curso até o final. Exato. Não é verdade? Eu acho que sim, é uma questão de educação com o próximo. É preocupar com o próximo. E com você, porque às vezes você sai, mas sua família tá ficando. Verdade. É isso aí, vamos lá, Silas. Próxima matéria do dia. Essa aqui é boa. O Porta do Fundo tá pagando o condomínio, hein? Botou aí, Silas, pra nós? Vamos lá, a matéria é famosa inadimplente, Rio de Janeiro, né? Condomínio cobra 8.400 de Fábio Porchat na justiça, né? E vamos comentar sobre inadimplência em condomínio, mas ele pagou, tá, pessoal? Depois que ele teve ciência aí da dívida condominial, ele foi lá e fez o pagamento, né? E foi até interessante que a doutora falou aqui, que segundo ele, tinha um parente que estava morando ali e não fez o pagamento, né, doutora? Foi um apartamento que ele cedeu, né, para um familiar, segundo a defesa, ela alega isso, que foi cedido e que a pessoa que estava sendo usufrutuária ali daquele apartamento não fez o pagamento. São 3 taxas, tá? Que somam esse valor de R$8.400 e que ele não teve nem citação no processo. Ele tomou conhecimento através da mídia e imediatamente efetuou o pagamento aí dos R$8.400. Então, para um familiar, como é que tu vai falar, como é que tu vai cobrar um familiar que tu está cedendo de que pelo menos ele tem que arcar com o condomínio? Olha que difícil, tu vai ajudar, vira capa de jornal, sendo da mídia, e se você não se debruçar em ler toda a matéria, você já vai ter uma má impressão, né, daquela pessoa. Então, a gente precisa ter cuidado. Como o Thiago quer tocar aqui na questão da inadimplência, a gente vai falar um pouco também, né, Thiago, sobre a inadimplência, sobre o que isso pode acarretar para o dono do apartamento, para o proprietário, que não importa quem esteja morando ali. A obrigação é do proprietário, né, de quem está na matrícula do imóvel. Claro que existem, por exemplo, a gente tem uma grande empresa de aluguéis que ela passa o condomínio para o nome de quem está ocupando o apartamento. E aí a ação, lógico, vai ser contra quem está com o nomezinho no boleto. Mas isso não é algo habitual, né? Isso aí a gente está falando de uma exceção. Geralmente acontece muito, e é o que eu falei da atualização da outra vez, né, sobre as atualizações, da gente cobrar quem nem está ali na posse daquele imóvel. Né? A cobrança não é indevida, porque o cadastro é algo que é inerente ao morador, então ele que tem que trocar, a gente processa ali quem está no cadastro da administradora. Então, precisa ter cuidado. Deixa eu de falar, porque eu mexe todo dia com isso, não, chegou a administradora lá. Acontece demais, né, lá na Elite, e a gente toma muito cuidado em relação a chegar lá na frente, que é no jurídico, né? Então, a gente faz um lembrete. Eu costumo falar que a gente faz uma cobrança ali após o vencimento da taxa condominial, e parece que isso não aconteceu com o Porchat, né? Cobranças administrativas.
né? Um SMS, o WhatsApp da vida. Hoje tem muito sistema que facilita isso. Por e-mail. Então, de não chegar a esse ponto, né? A mídia. Como é que chegou até a mídia é a minha pergunta. Antes de chegar o processo para ele, né? Exatamente. E outra então, coisa aqui que põe até risco o condomínio, né? Um dano moral. Com certeza. É onde o primeiro ponto que veio na minha cabeça, mas como assim já ele só chegou ao conhecimento dele através do jurídico? Não teve uma cobrança através da mídia. Através da mídia. Ele não chegou nem a ser citado, não. Nessa ação, não. Através da mídia. Então, pelo menos assim, a gente tem todo o cuidado na Assembleia quando a gente vai tratar sobre os inadimplentes. A gente pode falar ali o valor total da inadimplência, quantas unidades estão devendo, mas não quem são as unidades devedoras. Então, é bem curioso mesmo esse fato de como isso chegou na mídia antes de chegar... Isso não são dados sensíveis? É condomínio, é a informação... eu vou dar um exemplo. Se a gente está fazendo uma assembleia, igual a doutora falou, lista de presença, a gente tem que ter o cuidado ali de não expor o inadimplente. E o Fábio Porchat foi exposto publicamente no Brasil inteiro. Assim, eu acho que aí fica uma dica para quem faz essa parte de cobrança, os jurídicos aí, até certo ponto também a administradora consegue fazer. Não, vamos assim, não deixar de fazer essa cobrança administrativa, juridicamente, ou tentar sempre fazer um acordo. Eu acho que a justiça ele é um caminho ruim para ambas as partes, porque tem um custo para o condomínio e leva um certo tempo para você receber isso, mas você recebe, né? E outra questão que eu acho que é interessante comentar aqui é você que mora em apartamento aí, você aluga ou você empresta, né? Toma cuidado, porque a dívida vai para você e perde o apartamento, né? Dívida condominial leva a perda de apartamento, do imóvel, né? A dívida de condomínio, se o proprietário não se atentar, vai para penhora. É o único bem aí de família que não é bem impenhorável, né? Exatamente. É uma das exceções. Geralmente, quando a gente cobra as pessoas lá no escritório, a primeira desculpa que a gente escuta é essa. Mas você não vai tomar minha casa porque é um bem impenhorável. E isso é algo que já foi desmistificado aí desde do ingresso do CPC 2015, né? Que já completou aí mais de 10 anos, a gente está já no 11º ano, né? É o novo Código de Processo Civil. E ele trouxe ali no artigo 784 que primeiro vai responder às contas, né? O bloqueio de contas depois de 3 dias da citação, então isso é muito rápido. Depois vem a penhora, né? Nessa ordem mesmo. A penhora, aí muita gente fala assim, doutora, mas meu bem é financiado. Né? Eu não vou perder porque nem é meu ainda. Mas o banco faz o quê? O banco participa desse polo da ação, vai pagar aquela conta e vai levar aquilo a leilão. E se sobrar algo da dívida, que é muito difícil, porque no financiamento primeiro você paga juros, né? Depois que de fato você vai pagar o bem, então vai perder. Se for seu ou se for financiado, e se você não pagar, a gente vai penhorar o bem. Só demora mais um pouquinho, né? Mas acontece. Já tive experiências de 5 condomínios que saiu, tá? E outra coisa que você falou que é importante, a gente está trazendo à tona essa conversa, até parou um pouco agora que é LGBT, antigamente estava na moda, né? Mas está na hora dos condomínios ter mais atenção com esses dados, né? Sim. E muitas vezes as pessoas não entendem. Eu passei por um processo agora, o pessoal estava assinando. Quem que assinou? Eu falei, não posso falar, ué. Isso aqui eu vou botar a unidade da pessoa, o CPF da pessoa que assinou. Eu tenho que ter uma precaução sobre essa informação. É um direito, é um dever nosso como gestores zelar para essas informações, né? E às vezes o morador não entende isso, né? A gente costuma nas assembleias botar um auditor. A gente elege um auditor das votações. Pessoal, alguém se candidata, bota em votação se tiver 2 pessoas, então elege o auditor da assembleia. Então a própria assembleia está elegendo alguém para auditar todo aquele processo. Depois que a gente fez isso, acabou daquele morador. Eu quero ver o voto. Na verdade, ele não queria ver o voto dele, ele queria ver o voto dos outros, né? Então, só quem tem esse poder de estar ali olhando todos os votos, em intuito do coletivo, é o síndico, que foi eleito para isso, né? Então, tem que ter muito cuidado. O que me impressionou nessa matéria não foi o fato dele estar devendo, foi o fato de como chegou na mídia, né? Como isso vazou. Não seguiu o procedimento padrão. O síndico e a administradora, a doutora pode falar melhor, eu acho que eles vão ter grande problema quanto a isso. Pode ter mesmo. Existe um espaço para isso, né, doutor? Existe sim, existe um espaço para responsabilização, né?
do que ocorreu. Aí, amigão síndico, amiga síndico, falei pra você. O que acontece aqui ajuda você aí a ter mais tranquilidade no seu condomínio. Já se inscreva, curta, comenta nosso jornal condominial. E, cara, que dica final você pode dar, doutora, pro síndico que tá nos assistindo, tá nos assistindo aí? É o cuidado, né? O cuidado do síndico. E a gente não pode só bater nessa tecla do síndico, né? Existe uma gestão, quando a gente fala de condomínio, que começa lá na administradora, vem para o jurídico. É um corpo, na verdade, que a gente vai alimentando ali com os moradores também. Então, o recado para o síndico faça com que a comunidade condominial se aproxime, chegue perto de você, para que vocês possam gerir o condomínio da melhor maneira. E aí, meu amigo Alves, qual a dica final você pode dar para os síndicos aí? A dica é que o condomínio, o síndico, tenha processo. Isso é importante, né? Montar todo um processo dentro do condomínio, uma gestão, ele não vai ter problema. Se ele montar passo a passo do processo dele, como minha portaria vai funcionar, como é que a entrada de novo proprietário vai ser, como que vai ser a entrada pela garagem, se ele montar um processo e não simplesmente a entrada da garagem vai ser a tag, não, mas qual é o processo para chegar até aqui, né, e como vai ser o cadastro. Então, acredito que o condomínio não tenha problema com o processo. Bom demais. Bem montado. Gratidão, Albert, amiga do Dr. Priscila também. E muito obrigado pela sua audiência. Foi mais um Jornal Condominial. O que acontece aqui ajuda você aí.